Fala, crentelho! E aí, como é que vocês estão? Seguinte, hoje eu vou estar mostrando para vocês, ou melhor, vou estar contando para vocês como que Deus me tirou da UTI e depois me livrou da síndrome do pânico. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês tudo o que aconteceu comigo. Um testemunho aí que nós vamos estar colocando aí nessa playlist. E já deixando claro para vocês, qualquer um de vocês, que se quiser, pode estar mandando os vídeos para mim dos seus próprios testemunhos, que eu vou estar editando e colocando nessa playlist também. Então bora ali compartilhar com o mundo o que Deus tem feito contigo. Então, gente, o que aconteceu comigo? Primeiro, como todo mundo... Essa é a produção. Como todos vocês devem saber, a gente está passando por uma pandemia. E eu fui acometido pelo Covid, assim como muitas pessoas que não tiveram tanta sorte como eu. Passei 12 dias na UTI e esses dias ali foram bem conturbados. E eu vou estar explicando mais ou menos o que aconteceu. Primeiro, assim começou pelo normal, a parte do Covid que todo mundo deve estar sabendo. Perdi o paladar, comecei a não sentir mais cheiro, depois em seguida comecei a ficar mais ofegante, fui para o hospital, não tinha vaga, estava super lotado, todas as UTIs, todos os prontos-socorros, fiquei muito tempo esperando na fila, até o momento em que eu comecei realmente a não ter mais forças, comecei a perder a consciência, sentei no chão e daquele momento para frente ali as coisas começaram a ficar tudo meio conturbadas, porque eu não me lembro até hoje exatamente o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Então o que eu vou estar contando para vocês são os detalhes, as partes que eu me lembro bem, para tentar mostrar para vocês o que realmente Deus fez na minha vida na época que eu estava na UTI. Então vamos começar pela parte principal. Boa parte do que eu vou estar falando aqui para vocês, eu não sabia no momento em que eu estava lá. Eu fiquei sabendo depois que eu saí, através do que os meus familiares contaram, através do que os médicos falaram depois, e coisas nesse sentido. Então, eu vou estar mesclando essas informações com as informações que eu realmente vivenciei. Perfeito? Eu cheguei, fui para o hospital, primeiro para o pronto-socorro, depois eles me mandaram para o hospital, era para mim ir para a enfermaria. Chegando na enfermaria lá, já perceberam que o meu estado estava mais grave e eu já fui direto, logo em seguida, para a UTI. Cheguei e já fui direto para a UTI no mesmo dia. Passei basicamente 12 dias na UTI, ok? Porém, não foram todos esses dias que eu estava em estado crítico. No começo eu estava realmente muito mal, os médicos estavam tentando fazer o máximo possível dentro das limitações, não tinha equipamento para entubar, estava meio complicada a situação, a maior parte do pessoal que estava sendo entubado não estava conseguindo voltar, então eles estavam fazendo o máximo possível para não entubar. Essa informação é uma das que eu fiquei sabendo depois. Então, para encurtar essa parte, não vou ficar me alongando nesses detalhes, para ir direto ao ponto. O que Deus fez, o que aconteceu, qual foi o suposto milagre. O médico falou com a minha esposa e com a minha irmã. Basicamente, segundo o que elas me passaram, foi o seguinte: ele disse, olha, não tem jeito, na madrugada de hoje para amanhã a gente vai entubar, já está tudo preparado, só não foi feito isso ainda, porque ainda está faltando equipamento, está complicado a situação. Mas não tem como passar, tem que orar para que tenha os equipamentos, tenha como fazer isso, e em seguida ele vai ser entubado e a taxa de retorno está muito baixa. Então, por conta disso, a resposta dele para minha esposa e para minha irmã foi: se vocês acreditam em milagre, está na hora de vocês pedirem um milagre. Basicamente isso. E nesse dia eu estava realmente mal, a ponto de que eu não conseguia mais acreditar que eu fosse passar daquela ali. Eu já tinha certeza que tinha chegado ao fim. E já vou deixar uma ressalva aqui para vocês. Eu não sei como que é para a maioria dos cristãos, para a maioria das pessoas, como que é o final de uma vida, porque eu ainda não cheguei lá. Mas para mim, essa proximidade me deixou muito tranquilo. Eu estava totalmente tranquilo. Estava respirando mal, estava sentindo dor, não estava bem definitivamente, mas eu estava extremamente tranquilo. A frase que mais vinha na minha cabeça era a frase: combati o bom combate e no final eu guardei minha fé. Era essa a frase que mais tinha na minha mente nesse período, nesses momentos. E eu estava tentando descansar, simplesmente relaxando, literalmente eu estava relaxando. Para não dizer que não tinha nada que me incomodava nesse período, eu me lembrava da minha família, me lembrava dos meus filhos, mas eu também estava tranquilo, porque
tinha minha irmã, meu cunhado, todo mundo junto, todo mundo no mesmo conjunto, e então eu estava extremamente tranquilo em relação a isso também, acreditando que Deus ia cuidar deles assim como cuidou de mim a minha vida toda. Literalmente eu já tinha desistido. Aí eu virei para o lado e assim, como eu digo para vocês, eu não sei se eu sonhei, eu não sei se foi uma visão, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu vou dizer uma visão ou um sonho, não sei, algo nesse sentido. Eu estava no hospital e eu pisquei, meu olho fechou, a hora que eu abri o olho novamente, eu não estava no hospital. Eu me sentia em pé, em casa, porém me sentia em casa, mas não era na casa que eu moro atualmente, ou que eu estava morando na época. Eu estava em uma casa um pouco diferente. E eu ouvi a voz da minha filha. E eu percebi que ela passou do meu lado, pela minha frente, e foi em direção ao quarto, e foi para fechar a porta com força. E parou, deixou a porta entreaberta e pulou e deitou na cama, meio que chorando, chateada, coisa nesse sentido. E eu escutei logo em seguida a voz do meu filho. E ele dizia, Manu, que a gente chama minha filha, Manu, não adianta você ficar brava, não adianta você fazer assim, você sabe que se o papai diz que não, é não. Até aí, ok. Só que tem um detalhe. Essa situação que eu vi, a minha filha tinha pelo menos aí uns 15, 16 anos. Mas atualmente ela está com 5 aninhos. Então assim, literalmente é como se eu tivesse visto algo da frente, do futuro, ou pelo menos alguma coisa no sentido de que calma que tem algo a mais. E ouvi também a voz de outras pessoas, da minha irmã, do meu cunhado, da minha esposa, falando ao fundo, como se a gente estivesse em uma espécie de festa, alguma coisa nesse sentido. E eu fiquei muito feliz, eu me lembro da felicidade que eu senti na hora. E quando eu virei para tentar olhar na direção de onde eu ouvia as demais vozes, novamente eu pisquei, e quando eu pisquei eu estava novamente no hospital. Ou melhor, eu continuava no hospital, não sei dizer qual que é o certo nesse sentido, mas eu pisquei e eu estava deitado na cama, acordei, digamos assim. Vamos supor que fosse um sonho, então nesse momento eu acordei. Na hora em que eu acordei, eu quero que vocês entendam justamente isso. No exato momento em que eu acordei, eu senti como se o meu pulmão, que estava muito comprometido, que estava bem complicada a situação, eu senti como se ele tivesse estufado, como se tivesse enchido. E eu tomei ar assim e eu comecei a respirar melhor na hora. Foi instantâneo. A ponto de que estava me incomodando, passou a me incomodar o oxigênio. Entendem? Começou a me incomodar o oxigênio. Claro que o restante do equipamento que já tinha, máscara disso, máscara daquilo, tudo já estava incomodando, mas eu comecei a sentir a respiração como se estivesse forçando demais. Algo nesse sentido, não sei explicar exatamente. Então, por conta disso, eu levantei. Nem sei porquê, mas eu levantei, me virei e sentei na cama. Sentei na cama para tentar controlar melhor a respiração. E eu não sei quanto tempo eu fiquei sentado, não tenho a menor ideia de quanto tempo eu fiquei sentado, olhando para o lado, respirando. Como eu disse, eu me lembro de intervalos, não me lembro do todo o que aconteceu, mas eu me lembro exatamente do que aconteceu em sequência. O médico, chegando no quarto, com o prontuário na mão, ele parou na porta com uma cara de espanto, a ponto de que eu me assustei, porque eu achei que tivesse acontecido alguma coisa que eu não estava sabendo de ruim, algo nesse sentido. E ele parou, olhou para mim, olhou para a porta, que tinha os nomes e tal, olhou para o paciente que estava ao lado, estava entubado, conferiu ali no prontuário, aí ele perguntou, você que é o Valmor? E eu falei, sim, falei literalmente assim, e balancei a cabeça. Ele deu um passo para frente e perguntou, como que você está se sentindo? Eu falei, estou bem, estou tranquilo. Ele deu mais uma olhada ali e saiu.
Logo em seguida, entrou ele com mais diversos outros enfermeiros, enfermeiras e tal, e eu sei que aquele dia foi um dia inteiro de diversos tipos de exames. Não sei os quais exames foram feitos, não sei exatamente porquê, mas eu sei que daquele dia em diante, a minha respiração começou a melhorar muito, eu deixei de estar, me mantiveram por mais, acho que 4 dias ali, ou 5 dias ali na UTI, mas eu não estava me sentindo mal a ponto de dizer assim, nossa, acabou. Pelo contrário, a sensação que eu tinha vai recomeçar, que você tem mais alguma coisa para fazer. Essa foi a sensação. Tanto que, assim, esse vídeo que eu estou gravando, como todo o canal que foi feito, o livro que eu escrevi e todas essas outras coisas que eu tenho feito são justamente reflexo desse desejo que surgiu nesse momento de transmitir um pouco daquilo que Deus já fez na minha vida, daquilo que Deus já me ensinou. Então esse é o objetivo principal que eu estou fazendo, tentando mostrar um pouco de gratidão, literalmente isso. Então eu fui melhorando gradativamente, recebi alta e saí do hospital, beleza? Até aí tranquilo. Aí entrou a segunda fase, que foi o quê? Eu comecei a sentir a síndrome do pânico. Fui atrás de estudar por que eu estava sentindo aquilo, como que estava acontecendo. Entendi que basicamente o meu cérebro não tinha conseguido compreender o choque instantâneo que eu tinha levado. Por conta disso tudo gerava um certo medo. Muitas coisas nesse sentido que eu nem vou saber explicar, não sou profissional dessa área, enfim. Mas eu comecei a sentir muito medo. Medo de tudo no começo. Depois, aos poucos, eu fui começando a perceber que não era de tudo. Eu comecei a sentir medo de estar em locais com outras pessoas. Então, em casa, eu me sentia mais confortável, mas para sair para a rua, sem chance. Para entrar em algum lugar onde tivesse outras pessoas, em hipótese alguma. E esse medo, ele era totalmente irracional aos meus olhos. Para vocês terem uma ideia do nível que estava essa situação comigo, da primeira vez que eu fui sair de casa, isso aproximadamente uns 20 dias depois que eu saí do hospital, um detalhe, no dia que eu saí do hospital eu não senti isso, eu entrei no Uber, eu vim para casa, estava feliz, não tinha sentido nada, comecei a sentir esse medo, esse temor alguns dias depois. Então, só para vocês terem uma ideia do que estava acontecendo, o primeiro dia que eu saí de casa, a minha esposa me ajudou, vamos sair, vamos tentar dar uma aliviada. Eu fui praticamente uma quadra ali chorando de medo. No primeiro dia que eu fui voltar ao trabalho, depois de passar o tempo que tinha prescrito ali de atestado, eu fui voltar para trabalhar, fui voltar ao trabalho. Na hora de descer a escada de casa, o medo de sair de casa era tão grande, o medo de encontrar com pessoas era tão grande, tão forte, que eu perdi, literalmente, eu perdi o controle da cintura para baixo, das pernas totalmente. As pernas amoleceram, eu não consegui mais mover e eu literalmente caí da escada, levei caixas, computador, levei corrimão, derrubei tudo, quebrei um monte de coisa. Graças a Deus não me machuquei, não muito pelo menos, mas para vocês entenderem qual que era a situação. Quero que vocês entendam também que racionalmente, toda vez que eu parava para pensar, eu avaliava e via, cara, não tem o menor sentido. Eu sempre comparava a situação com o medo de barata, por exemplo, que muitas pessoas têm e consideram que não é medo, é nojo, não é medo, é porque isso, aquilo, é medo. Todo medo é igual, não tem diferença. A diferença é a proporção e o que você faz em relação ao medo. Só para vocês terem uma ideia, nesse período ali, eu comecei a forçar a minha coragem, literalmente isso, forçar a minha coragem passo a passo. Eu já tinha passado por situações onde a minha mente tinha sido tomada ou pelo menos tinha sido limitada por alguma coisa, um sentimento, uma emoção que eu não sabia explicar, como no vídeo que eu vou deixar aqui em cima para vocês, tá? Que fala sobre o tempo que eu passei em depressão. E graças a Deus hoje eu posso dizer que eu passei esse período, porque para mim esse novo acontecimento, aonde eu entrei numa síndrome, um medo gigantesco, eu acredito que eu só consegui escapar
porque eu já tinha a minha mente preparada lá atrás. Então, quero que vocês entendam que todos os males que possam, porventura, passar em nossas vidas, eles geram benefícios, eles geram fortificações. Basta você saber aproveitar e não ficar se martirizando por isso. Então, o que aconteceu? Eu já sabia que, assim como eu enfrentei lá atrás a depressão, eu enfrentei as situações que vinham contrárias à minha mente, fortificando a minha mente em cima daquilo que Deus tinha prometido, em cima daquilo que eu acreditava da Bíblia, em cima das minhas crenças, fortificando e agindo em prol daquilo que eu acreditava, eu percebi que eu tinha que fazer exatamente a mesma coisa. É claro, algo estava tão grave que os meus familiares mesmo não acreditavam que seria possível eu conseguir escapar dessa situação, sair disso sem um auxílio de um profissional. E novamente, eu não recomendo que vocês façam como eu fiz. Eu recomendo sim que vocês procurem ajuda. Sempre que vocês perceberem que tem algo a mais, vocês procurem ajuda. Só que ao mesmo tempo eu posso dizer que cada um sabe das suas próprias capacitações, das suas próprias limitações e cabe a cada um escolher o seu próprio caminho. No meu caso, eu avaliei e eu pensei, eu consigo sim sair sozinho ou, no caso, com a ajuda de Deus, com aquilo que Deus já me mostrou. E foi justamente isso que eu comecei a fazer. As mesmas situações que eu apliquei lá atrás, quando eu estava em depressão, me fortificando, buscando, fortalecendo a minha mente, gerando pensamentos positivos, gerando uma energia positiva, tentando me vincular com Deus, eu fui fazendo em relação a essa situação também. Exatamente a mesma coisa, tá? Com um agravante, para mim, aos meus olhos, essa situação era mais grave. Por que era mais grave? Porque não só eu perdia a consciência, digamos assim, no sentido da mente, mas eu também perdia muitas vezes a noção física também. Por quê? Como eu comentei com vocês, as minhas pernas amoleceram e eu caí, começava a acelerar o coração, me faltava ar, as mãos suavam. O medo, ele é justamente o contrário da fé. E assim como a fé tem poder suficiente para muitas coisas, o medo faz exatamente a mesma coisa, só que levando você para um lado negativo. Então era isso que eu tinha que lutar contra, eu tinha que pegar minha fé e trazer ela em cima do meu medo para poder derribar o medo. Era basicamente essa a minha estratégia. Só para vocês entenderem também, né, não é fácil. Eu diria que as 2 a 3 primeiras semanas que eu estava trabalhando, que eu comecei a tentar levar a vida normalmente. Então eu ia trabalhar, voltava, às vezes não conseguia ficar até o final do dia, graças a Deus meu chefe conseguia me liberar, tinha uma parceria, me ajudou muito no período em que eu estava no hospital também, enfim. E o que aconteceu? Aos poucos, enfrentando cada medo gradativamente, eu fui conseguindo superar cada um deles. Fui testando, então isso aqui eu tenho medo, mas eu vou tentar fazer. Ia lá e fazia uma vez, fazia 2. Na terceira vez eu já não sentia tanto medo, então eu continuava fazendo. Basicamente isso, eu fui gradativamente. Cada vez que sentia um pouquinho mais de medo, eu orava, eu repreendia, eu pedia para Deus me dar força, pedia para o Espírito Santo, gerava uma energia positiva. E quando eu falo isso, gente, que eu sei que aqui tem muitos crenteiros que não são cristãos, não é necessariamente voltado a Deus nesse sentido. Não vou nem falar isso, você pode ter a sua fé, gere essa energia positiva. Dentro do que eu acredito, Deus vai ouvir você do mesmo jeito. Então, funciona da mesma forma, beleza? Então, gradativamente isso foi mudando, foi alterando e eu fui me tornando cada vez mais forte, mais resistente e hoje estou 100% curado. Agradeço a Deus não só pelo que ele fez no hospital, pelo milagre que eu posso considerar ali, mas também por ter passado lá atrás a depressão que me deu as ferramentas e as armas necessárias para me enfrentar essa nova batalha. Então, para você que porventura está passando por algo parecido, você está com síndrome do pânico ou está com algum tipo de receio, a tua mente não está muito fortificada, o que eu digo para você? Se agarre com aquele que tem todo o poder. Busque aquilo que é maior do que você. Simples assim. Você tem condição de superar isso e naquilo que a sua força não for suficiente, ele vai te fortificar. Isso é o que eu acredito, é a forma que para mim deu certo e é o que eu recomendo que você faça. Beleza?
E para todos aqueles que chegaram até aqui, que acompanharam esse testemunho que eu tinha para dar, peço também que vocês se inscrevam no canal ali, se puder curtir, comentar, vamos lá que vocês vão ajudar. Assim, esse testemunho pode chegar a muitas outras pessoas e quem sabe até salvar algumas vidas, pois eu tenho certeza que para muitos algo do que eu passei, esse medo que eu passei, poderia sim surgir o desejo até de tirar a sua própria vida. Então, coloco para vocês, me ajudem a levar esse testemunho ao maior número de pessoas possível. E vamos lá, gente. Mandem os seus vídeos, mandem os seus testemunhos aí, que a gente vai estar à disposição para estar publicando. Esse espaço aqui é de vocês.